Olá, você está no canal Bem-vindo ao Fim dos Tempos, um canal preparado para você que deseja aprender mais sobre a Palavra de Deus. Hoje eu quero falar com você sobre o dom de línguas, esse dom concedido a Deus lá no Pentecoste para a sua igreja, com o objetivo de promover então a proclamação do Evangelho. Mas um dom que muitas vezes é mal compreendido e também muitas vezes pervertido no meio cristão. E nada melhor do que a gente estudar a Palavra de Deus para que a gente possa entender então aquilo que realmente é o verdadeiro dom de línguas, aquilo que realmente a Bíblia nos fala com relação a esse dom concedido à igreja pelo Espírito Santo. Para isso eu vou convidar você a acompanhar comigo a leitura do texto aqui de 1 Coríntios, capítulo 14, a partir do verso 2. Paulo diz assim: pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Quando a gente lê o texto, né, e se detém para prestar mais atenção naquilo que ele está falando, não é difícil entender o contexto e aquilo que Paulo está querendo dizer por meio dessas palavras. Aqui Paulo diz assim: pois quem fala em outra língua não fala a homens. Se você parar para pensar, não é difícil, como eu disse, compreender. Por quê? Se em vez de falar em português, como eu estou falando agora aqui para você nesse vídeo, eu começasse a falar em aramaico, uma língua antiga bíblica, quantas pessoas nesse mundo compreenderiam aquilo que eu estou dizendo? Quantos conseguiriam entender, né, interpretar, traduzir aquilo que eu estou dizendo? Claro que hoje temos recursos na internet que permitem isso, mas estou falando se você for assistir o vídeo e não usar nenhum recurso. Se o único recurso fosse ouvir o vídeo, assistir ele, com certeza você não ia entender. Por isso que Paulo diz assim: pois quem fala em outra língua não fala a homens. Por quê? Porque se a pessoa estiver falando num idioma que as outras pessoas não dominam, elas não vão compreender aquilo que está sendo falado. E ele continua dizendo: senão a Deus, visto que ninguém o entende. Ele diz assim: somente Deus vai entender, porque Deus é onisciente. Deus, ele conhece tudo, então ele vai conseguir compreender o que eu estou falando. Mas não vai ter nenhum proveito essa fala, porque os homens não vão entender. E é o que ele termina dizendo no verso: e em espírito fala mistérios. Mesmo que eu tenha ali o propósito, né, o objetivo de alguma forma, promover a pregação do Evangelho, levar uma mensagem, isso vai se tornar um mistério. E aqui alguns distorcem, né, essa fala, falar em espírito mistérios, né, como se Deus ali concede um dom agora, onde alguém então pode trazer uma revelação, alguma palavra especial da parte de Deus que todos os outros não conhecem. Não é isso que Paulo está falando. Esse mistério aqui que Paulo fala é no sentido de que aquilo que a pessoa está falando e não é compreendido se torna um mistério, porque não entende. Então ele diz assim: ela vai falar, está conversando com Deus ali e talvez, quem sabe, pregando, falando da palavra, mas ninguém vai entender, vai ser um mistério. E eu dou um exemplo para você. Na Idade Média, quando as missas elas eram celebradas em latim. A pergunta é: quantas pessoas do povo comum dominavam aquela língua, aquele conhecimento, e entendiam o que estava sendo dito ali? Praticamente ninguém. Então, acabava sendo um mistério aquilo que estava sendo dito. E por isso, né, muitos equívocos, muito desconhecimento da palavra de Deus, porque as pessoas não entendiam, não compreendiam plenamente. Mas a palavra de Deus está aqui exatamente para que a gente estude e entenda. E Paulo, ele continua dizendo aqui, né? Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Profetizar aqui no sentido de falar a palavra, como um profeta promover a palavra. E ele diz mais: o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. O que estava acontecendo, na verdade, na igreja de Coríntios é o que acontece hoje dentro do mundo evangélico cristão. A igreja de Coríntios ela passava ali por alguns problemas, né, de dissensão, de discórdia, de moralidade. Então eles tinham alguns problemas dentro do contexto deles ali como igreja. E aí nós vamos ver, na verdade, que é o primeiro momento onde o dom de língua se torna um problema dentro da igreja cristã ali, que agora iniciava a sua caminhada. E Paulo vem agora trazendo essas palavras como uma orientação. Porque assim como hoje o mundo cristão entende, né, muitos entendem, que o falar em línguas é uma manifestação do batismo do Espírito Santo, uma manifestação de que a pessoa possui o Espírito Santo, inclusive até fazendo ali uma discriminação com aqueles que supostamente não recebem esse dom de línguas.
Paulo vem ali então contextualizando tudo aquilo e dizendo que mais importante do que falar em outra língua, em outro idioma, seria que as pessoas pudessem realmente entender e compreender e ter acesso à palavra de Deus, a mensagem que Deus então gostaria que fosse levada a elas. Então ele vai contextualizando e falando aqui no meio desse texto de 1 Coríntios 14. E ele fala assim, verso 7, é assim que instrumentos inanimados como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se conhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. O que mais se vê nas igrejas é isso. Uma fala, uma língua que dizem que será a língua dos anjos, mas é uma língua sem sentido, sem compreensão. E Paulo diz que é como um instrumento. É como se você sopra uma flauta e não produz ali nenhuma nota, nenhum som. Apenas aquele som estridente da flauta quando está ali o som sendo propagado por meio dela. Aquilo não produz nenhum tipo de efeito positivo, senão até irritante muitas vezes, né? O mesmo com qualquer tipo de instrumento. Então ele diz assim, qual é o fundamento de você fazer isso, se não vai produzir uma música, algo produtivo? O mesmo ele diz com esse dom de línguas, ou esse suposto dom de línguas que ali é promovido. Então ele diz, há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles contudo sem sentido. E olha o que ele diz no verso 19, contudo prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento, para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Paulo não está condenando aqui o dom de línguas, nem dizendo que ele não é importante, mas está dizendo que é melhor falar 5 palavras que as pessoas entendam do que muitas que eles não vão entender. Então há uma distorção nesse dom que precisa ser corrigida e entendida. E Paulo diz aqui no verso 27, no caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2 ou quando muito 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Verso 33, porque Deus não é de confusão e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Então Paulo aqui ele traz, né, algumas informações. O que se vê nas igrejas hoje muitas vezes é uma balbúrdia, uma gritaria, um barulho. Ele diz aqui que deve ser feito tudo sem confusão, mas com ordem, com decência, ele diz aqui, como Deus é. Então um Deus de ordem e decência. Mas vamos agora para Atos 2, eu quero continuar com vocês aqui o estudo desse tema, para que a gente possa compreender um pouquinho melhor algumas coisas que estão sendo muitas vezes mal compreendidas. Atos 2 fala ali sobre a descida do Espírito Santo e também sobre esse dom que é concedido à igreja, o dom de línguas. E olha o que diz o verso 5 de Atos 2. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Então diz ali, judeus haviam vindo de vários lugares agora. Então, verso 6 diz, quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Olha o que diz o texto aqui. Não diz que agora aqueles judeus que vieram de vários lugares estavam ouvindo ali os discípulos pregando e falando na língua dos anjos, numa língua estranha. Mas diz que eles ficaram perplexos porque eles eram de vários outros lugares e agora ouviam aqueles discípulos falando na língua deles. E é o que vai dizer à frente ali, né? O verso 7 e 8. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus todos esses aí que estão falando? Olha o verso 8. E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna. A palavra língua, usada aqui tanto em 1 Coríntios 14 como também em Atos 2, é glossa, que quer dizer exatamente isso, uma língua materna, uma língua das nações, um idioma de uma nação. E não uma língua estranha, nem a língua dos anjos, como muitos afirmam. E eles dizem mais no verso 9, somos pardos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, e mediações de Cirene e romanos que aqui residem. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Olha o que vai dizer agora.
como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Mais uma vez o texto afirma aqui que aquilo que eles estão ouvindo é na própria língua deles. É como se agora eu estou proferindo ali palavras, né, da palavra de Deus, estou ali pregando o evangelho, falando em português, no meio de um público ali, né, de outras nações, pessoas de outras nações, e agora, vamos dizer assim, ali há um árabe dentro da igreja e ele começa a ouvir a minha pregação na língua dele. Mas ele sabe que eu estou falando em português. E ele diz, como é possível que eu estou ouvindo ele falar isso em outra língua? Como é possível que agora eu estou ouvindo ele pregar em outra língua? Então, esse dom foi concedido para facilitar o entendimento, para que o evangelho chegasse até outras pessoas. Nunca para exaltar aquele que recebe esse dom, como acontece muitas vezes na igreja, para causar separação, como muitas vezes acontece nas igrejas. Mas muitos vão dizer que lá em Marcos, né, no Evangelho de Marcos, Jesus ele disse que entre os sinais que acompanhariam aqueles que crerem nele, diz assim, em meu nome vocês vão expelir demônios, falarão novas línguas. Está lá em Marcos, no capítulo 16 e no verso 17. Então alguns dizem assim, está vendo? Jesus disse que entre as coisas que os discípulos dele fariam, aqueles que crescem nele fariam, muitos falariam em novas línguas. Aqui mais uma vez vem um equívoco, porque essa palavra nova, ela não é a palavra grega neos, que significa algo novo, algo que não existia. Senão kainos, que é algo novo, mas que já existia. E eu dou um exemplo para vocês para facilitar a compreensão. Se eu agora desejo comprar uma casa e vou lá e adquiro uma casa, mas essa casa já era de uma outra pessoa, então já existia. Ela não era uma casa que foi recém-construída, que seria então neos, né, uma casa nova, que recém foi construída. Mas ela então já pertencia a alguém, já foi construída, já tinha ali, sei lá, 10 anos, 20 anos. Para mim, essa casa é nova, porque eu não tinha essa casa. Para mim, que estou morando e agora, né, me tornando proprietário, ela é nova. Então, nesse sentido, ela é nova. Mas não no sentido de que ela nunca tinha existido antes ou que ela tinha sido recém-feita. Então, quando Jesus fala aqui de novas línguas, ele não está falando de uma língua que não existia, da língua dos anjos, né, de uma língua desconhecida, como muitos dizem. Senão que novas línguas no sentido de que eu falo português, agora eu vou poder falar inglês, agora Deus vai me conceder o dom, a sabedoria, a capacidade de falar o italiano, o francês, a língua que for necessária para que eu possa pregar o evangelho. Por isso é importante que você estude a palavra de Deus. Por isso é importante que você entenda aquilo que está escrito nela. Para que você venha conhecer, então, toda a verdade que ele está revelada. E não mais ser enganado. E não mais sofrer. Lembro de certa vez um testemunho de uma pessoa que triste dizia que se sentia muitas vezes mal na igreja, numa igreja em que ela frequentava. Exatamente por quê? Porque ela não conseguia desenvolver esse tal dom do Espírito Santo, que era o dom de línguas. E ela dizia assim, que as pessoas desprezavam ela, porque ela não tinha o Espírito Santo. Será que essa realmente é uma verdadeira prova da manifestação do Espírito Santo, aquilo que acontece em muitas igrejas? Porque, como eu disse, esses dons, todos os dons do Espírito Santo têm um objetivo. Não é exaltar a pessoa, nem deixar ela separada dos outros, mas conceder a ela poder para poder fazer a missão. O mais importante é a missão, não a pessoa que faz ela. Por isso precisamos compreender plenamente a palavra de Deus. Continue estudando, continue buscando aprender cada vez mais sobre a palavra de Deus. Deus abençoe você ricamente.